presentes uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Também a você que está nos assistindo nessa fita de vídeo, ou em seu computador, por intermédio de um CD, ou pela internet em qualquer parte do mundo. A minha oração nessa noite é para que a unção do Senhor venha sobre a sua vida, a unção de restauração, de reconciliação, a unção do amor, venha enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor sobre você, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando nessa noite acerca da vida conjugal, tendo como tema o individualismo. Nós sabemos que muitos são os motivos que nos levam ao casamento, mas todos nós temos um objetivo em comum, que é o de sermos felizes. E nós sabemos que não é uma tarefa muito fácil desempenhar o papel de marido e de mulher. Somente a unção de Deus pode fazer do nosso relacionamento um relacionamento vibrante, onde há amor, carinho, compreensão, aliás, um amor que cresce e que se fortalece a cada dia. Assim foi o casamento planejado por Deus, e com a sua ajuda nós o viveremos. Bem-vindos ao Encontro de Casais Juntos para Sempre. É tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar. Talvez você olhe para o seu casamento hoje e chegue à conclusão de que ele está destruído, que já não há mais caminhos para voltar. Mas eu quero te dizer que se você se submeter ao projeto de Deus, se você se submeter à palavra de Deus, por certo, o seu lar, a sua família, o seu relacionamento serão restaurados e o nome do Senhor será glorificado. Agora, se os problemas estão apenas no início, eu quero te dizer que esse é o melhor momento, enquanto tudo está começando. O mais importante é você reconhecer que está com problemas e que precisa de ajuda. Agora, se você tem um casamento forte, eu não tenho dúvidas de que Deus vai lhe usar como uma arma poderosa para a restauração de outros casais. Por isso, faça anotações, reveja o que é que faz do seu casamento um casamento forte, e por certo, você também será usado pelo Senhor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, o verso 33, a parte B, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, Deus já está aqui nos dando dicas de que nós passaremos por aflições. E numa outra passagem, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos fez muito mais do que vencedores. Então Ele já está nos dizendo que nós teremos aflições, mas anima-te, tenha bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. E eu posso completar tranquilamente isso, dizendo, porque vós foram feitos mais do que vencedores. Queridos, as aflições, elas são absolutamente comuns no nosso dia a dia. Aliás, as dificuldades, elas fazem parte do nosso cotidiano. E não há ninguém que fique imune, não há ninguém que seja privilegiado de não passar por dificuldades, por aflições, por momentos difíceis na sua vida conjugal, assim como em todo o restante da sua vida. Então, o grande problema não está nas aflições, porque nós vemos que há uma série de casamentos que vão muito bem, e outros que passam por diversos e muitos problemas que chegam até mesmo a naufragarem. Agora, se ninguém está imune dos problemas, e uns casais vivem bem e outros vivem mal, então aonde está o problema? Por certo, não estão nas aflições. O problema está em estar ou não preparado para superá-los, para passá-los. Então isso depende de quem somos, de verdade. Isso fala de como agimos diante das situações. Sabe, isso depende do nosso alicerce, de quem nós somos por dentro. Então, dependendo do nosso alicerce, o nosso casamento resiste abençoado e abençoando outras vidas, ou então fracassa e se arruína.
Mas olha, ouça o que eu vou lhe dizer: superam tudo aqueles que escolhem a palavra de Deus para se fundamentar, para se alicerçar. Não substitua a obediência pela oração. Nunca substitua a obediência pela oração. Deus vai lhe falar, lhe aconselhar sobre muitas coisas durante essas horas, mas obedeça. A palavra de Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar, porque a oração, ela não muda uma vida errônea. Muitos nos procuram: pastor, ore porque meu casamento está assim. Olha, se você não mudar as suas atitudes, o seu posicionamento, por certo, a oração não servirá de nada. Assim, nós temos que ter uma vida, primeiro, de contínuo aprendizado, ou seja, baseado na humildade. O que é isso? É estar aberto para aprender, aberto para se reajustar, e não dizer: eu sou assim, eu sempre fui assim, não vou mudar, e quem quiser que me aceita assim. Não, até mesmo a palavra de Deus diz: vinde como estás. Mas Deus nunca nos autorizou permanecermos como estamos. Deus sempre quer nos moldar, quer tratar. E eu tenho certeza que você não adquiriu esse vídeo por um acaso, que você não ligou o seu computador na internet justamente nesse site por um acaso. Eu creio que você não adquiriu este CD por um acaso, mas Deus quer falar com você. Ele quer mudar as suas atitudes, Ele quer transformar o seu relacionamento, e por certo, tudo isso está nas tuas mãos. Então, esteja aberto para aprender. Segundo, nós temos que ter uma vida orientada a satisfazer o nosso cônjuge. Eu não sei como você tem levado a vida com o seu cônjuge. Às vezes nós começamos a pensar apenas em nós mesmos, mas comece a mudar, comece a orientar a sua vida para satisfazer a mulher amada, o homem amado, a pessoa com quem você escolheu, a pessoa que você escolheu para passar o restante da sua vida. Terceiro, tenha uma vida positiva. Meu querido, amargo não, negativo não, mas com boas atitudes. Quarto, tenha uma vida equilibrada. Amado, não seja um extremista, mas tenha uma mente sadia, sabe? Leve assim uma vida saborosa, seja gostoso, tenha uma relação limpa com o seu cônjuge, sabe? Uma relação perdoadora, desarmada, uma relação verdadeira. Aliás, se nós não aprendermos a sermos tolerantes e flexíveis com o nosso cônjuge, com quem haveríamos de ser? Então, tolere, use a flexibilidade que todo ser humano tem, basta nós exercitarmos. Não se preocupe, queridos, durante todo esse estudo, não se preocupe dizendo: ai pastor, olha, só pelo que o pastor já falou, já vou lhe dizer uma coisa, é que eu casei com a pessoa errada. Não, queridos, não se preocupe com isso. Se preocupe em ser a pessoa certa, porque quando ambos estão direcionados a ser a pessoa certa, o seu casamento cresce e se fortalece a cada dia. Malaquias capítulo 2 e o verso 14 diz assim: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Queridos, quando nós nos casamos, nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge. Então, prova disso é que nós usamos uma aliança. Então essa aliança, ela, quando nós vemos alguém com uma aliança de ouro na mão esquerda, nós normalmente pensamos, essa pessoa é casada, mas deveríamos deduzir, essa pessoa ela tem uma aliança com alguém. E às vezes nós não temos consciência do que é uma aliança. Nós perdemos o mundo, o nosso cotidiano perdeu
o sentido, o verdadeiro sentido da palavra aliança. O que é ter uma aliança com alguém? É difícil nós entendermos o peso desta responsabilidade, mas eu vou fazer uma comparação para que você entenda melhor. Eu vou comparar a aliança com um contrato. Queridos, um contrato, ele é de responsabilidade limitada, ou seja, quando duas pessoas fazem um contrato entre si, ambos estão limitados às cláusulas daquele contrato. E ainda que no decorrer do contrato ocorra alguma coisa que, obviamente, uma das partes envolvidas devem reagir de tal maneira, mas se aquilo não estiver, se não rezar aquilo no contrato, ela está fora da sua obrigação. Por quê? Porque um contrato limita-se ao que ele reza. Porém, uma aliança é de responsabilidade ilimitada. Não há limites de responsabilidade numa aliança. Fazer uma aliança com alguém significa ser leal até a morte. Muitos, queridos, tentam fugir. Aliás, o mundo hoje, ele tenta fugir da responsabilidade da aliança. Tenta fugir dessa responsabilidade, não é? Então, eles se casam por contratos. Eles não se casam, apenas vão morar juntos para fugir dessa responsabilidade, dizendo, se não der certo, pelo menos não tem dor de cabeça, a gente separa e pronto. Outros, queridos, eles se casam, mas já pensando na possibilidade de separação. Às vezes a noiva está se arrumando, toda bonita, não é? Calma. E alguém ao lado dela que está mais nervoso do que ela diz, você não está nervosa? E se você não for feliz e se isso não der certo? Não tem problema, se não der a gente separa. Por que isso, queridos? Porque o mundo quer fugir da responsabilidade de uma aliança. Mas olha, quando é feita uma aliança entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, elas não são mais duas, mas elas se tornam em um. Deus os une, tornando-os uma só carne. Gênesis capítulo 2 e o verso 24 diz assim: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Unir, no original, fala sobre cimentar, colar. Este é o verdadeiro sentido da palavra unir no seu original. Então, quando se cimenta algo, quando se cola algo, não dá para se separar. E se porventura, se nós separamos, eles acabam eles não permanecem do mesmo formato. Se você cimenta tijolos e os separa, sempre um dos dois sai quebrado, sempre um fica com pedaços do outro. Quando você cola uma coisa na outra, e quando vai separar, eles nunca se separam perfeitos, mas eles acabam se rasgando e deixando pedaços de um no outro. Pois assim acontece conosco quando nos casamos e nos separamos. Nós levamos pedaços um dos outros. São arrancados pedaços de nós, queridos. Então, saem de nós, rasgam-se das nossas vidas sentimentos, são levados e deixadas lembranças, filhos. Quantos momentos que não conseguem sair de dentro de nós. Mas não se esqueça, talvez você esteja a ponto de se separar. Sabe, talvez essa fita de vídeo, talvez esse CD, talvez você estar em frente a esse computador agora, tenha sido a forma de Deus lhe socorrer, de lhe dar mais uma oportunidade de dizer: não, eu amo a família, eu amo o casamento e vos tornei um só. Você está lembrado quando você se casou? Quando você se casou, você fez as seguintes promessas. Todos nós prometemos amar, honrar, respeitar. Nós prometemos cuidar, tanto na alegria como na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. Isso quer dizer que nós temos tudo em comum.
Não importa se ricos, se pobres, se sadios ou se doentes, se numa situação ou em outra nós devemos amar, respeitar, honrar. Temos tudo em comum, coisas boas e ruins. À medida que nós vamos plantando, vamos colhendo, a vida conjugal vai colhendo em comum, ambos, juntos. E nós precisamos entender isso, que não há mais vida individual, não existe mais o individualismo como antes. Queridos, Eva, ela pecou, destruiu o seu relacionamento, quando a serpente convenceu Eva de satisfazer-se a si própria. Se ela tivesse parado para pensar em o que Adão ia dizer, o que Adão ia pensar, ela não teria comido. Mas a serpente a convenceu em satisfazer a ela mesma, e ela acabou perdendo tudo. Queridos, quando nós começamos a pensar somente em nós, o nosso cônjuge, ele passa a ser um peso para as nossas vidas. Porque já não podemos fazer, porque ele vai dizer, porque ele vai pensar, porque vai custar. Passa a ser um peso para nós carregarmos, quando deveria ser um prazer, uma satisfação, passa a ser um peso. Sabe por quê? Porque o grande projeto do individualismo é o eu. É meu, é para mim, e se tornam egoístas, acabam se tornando egoístas, pensando somente em si mesmos, buscando apenas a felicidade pessoal. Assim, não é difícil nós encontrarmos senhoras que se sentem assim, abertas para uma nova paixão. Sim, homens de Deus e até mesmo ministros que se deixam levar, entusiasmados pelos corpos até quase expostos de mulheres jovens, senhoras, senhores, sabe, que levaram uma vida exemplar, uma vida digna, mas que agora com a idade avançada se entregam a fantasias com pessoas mais jovens. Eu quero te dizer que o problema não é o sexo. O problema não são as fantasias. O grande problema não são as traições. Mas o problema é o que está por detrás disso, que é o individualismo. E não somente o individualismo, mas também o relativismo, que muda o absoluto da palavra de Deus no que se refere ao pecado. E por qualquer desculpa relativa, mudou a verdade de Deus. Não, pastor, é porque eu estava tão carente, e isso fez tão bem para mim. Não, pastor, eu sei que a palavra de Deus diz, mas é relativo, né? Eu não estava bem. Não, queridos, este é o papel do relativismo. Mudar o absoluto da palavra de Deus. A palavra de Deus é absoluta, não importa para que povo, para que raça, para que época, não importa qual a situação. O que é pecado, o que é certo, o que é errado. Você creia ou não creia, você concorde ou não, a palavra de Deus não muda, ela é o que é. Então o que tem levado muitas pessoas a agirem dessa maneira, a acharem que nunca é tarde para viver um grande amor. Eu acho que eu vou entrar num outro relacionamento, alguém mais jovem, alguém mais belo. Sabe, eu sei que o diabo tem armado laços para poder te tirar da presença do Senhor, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família. Mas Deus está lhe alertando hoje: não fique alicerçado no individualismo. Sabe, não deixe com que o absoluto da palavra de Deus seja rompido na sua vida. Não deixe com que o relativismo mude essa verdade. Queridos, o grande problema, como eu disse, ele não está nas aflições. Sabe por quê? Porque todo mundo passa por aflições. No mundo tereis aflições. Todos os homens e mulheres são tentados a deixar os seus cônjuges, a entrar no novo relacionamento. Sabe, o diabo pode dizer: seu casamento está desgastado. Mas não dê ouvidos para isso.
O grande problema não está nas aflições ou nas dificuldades, mas está em nós. O grande problema está em você. Sabe, que não está alicerçado. O grande problema está em nós, que não estamos alicerçados na palavra de Deus. Sabe, quando nós nos casamos, compartilhamos os nossos corpos, nós compartilhamos os nossos bens, compartilhamos as nossas dívidas, compartilhamos as nossas riquezas. Sabe, não existe mais a palavra meu, mas agora é nosso. Não existe mais o meu salário, a sua dívida, o meu filho, o seu filho. Sabe por quê? Porque quando isso começa, aí começam junto os conflitos. Começam-se os conflitos. Não é? O maridão chega em casa, dia de pagamento, a mulher já ficou bonita, cheirosa, toda faceira, né? Vem dinheirinho aí. E aí é o dia que ele já chega mais bravo, né? Aí ela chegou adulando ele, mulher, já está de olho no meu dinheiro, né? Não, bem, sabe o que foi? Que eu fiz uma continha, comprei, porque às vezes mulher é assim, né, queridos? Às vezes mulher é assim, passa alguma coisa na rua, às vezes passa até um camelô, aqueles carrinhos cheios de bugiganga, de coisinha bonita, passa alguém de perua, cheio de frutas. Ela comprou para arrumar a casa, para abastecer a geladeira, e pegou para pagar depois. Aí quando chega o pagamento, ai, bem, dá um dinheirinho para eu acertar o monte da perua. O quê? Isso aqui é o meu pagamento, isso aí é a sua dívida. Começaram-se os problemas, não começaram, queridos? Querido, aprenda que o seu salário é o salário dela. Aliás, você que está me vendo agora, olha para ela agora, olha para o seu cônjuge agora e diz assim, bem, olha de verdade, diz assim, amor, o meu salário é o seu salário. Fala para ela, querido. Isso, você pode dar glória, irmã, pode dar glória. É assim, queridos, não é? Quando está com o filho arrumadinho, bonitinho, aquele filho exemplar, que tudo, nossa, que menino maravilhoso, que menino lindo você. Esse é o meu filho. Mas quando ele está aprontando, bagunçando na casa de todo mundo, ele diz, mulher, pega lá o seu filho, olha o seu filho lá. Tá vendo? Começou a dar problema, é o nosso filho, é o nosso pagamento. Ou então às vezes é o contrário, né? Às vezes segunda-feira de manhã, às vezes está desempregado, campainha tocou 8 horas da manhã, você já sabe quem é. Cobrança. Pode levantar dele. Olha lá, a dívida, a sua dívida. Olha o cobrador. Não é? Ela não quer compartilhar. É? Olha para ele então agora, irmão. Fala assim, bem, a sua dívida é a minha dívida. Isso, irmão, pode dar glória agora, irmão. Isso. É assim, tanto o salário dele é o salário dela, mas como a dívida é de ambos, tudo. Lembra que nós dissemos? Tudo tem em comum. E não somente isso, mas sabe, os enteados. Sabe, queridos, hoje é muito comum, e graças a Deus por isso, Deus tem salvado muitas pessoas. Então é muito comum haverem casamentos de pessoas que já têm filhos de outro relacionamento, quando eram solteiros, ou veio de outro casamento, ou eram amigados, enfim, uma série de circunstâncias faz com que casais se casem hoje e o pai traga filhos de outro relacionamento, ou a mãe traga filho de outros relacionamentos. Então eles passam a ter padrastos ou madrastas, não é? E nós precisamos entender que quem se casa com a mãe, casa-se também com os filhos dela. Quem se casou com o pai, se casou com os filhos dele também. E quando nós não entendemos isso, isso começa a causar uma série de conflitos no dia a dia. Chega até mesmo a causar separações, além de muitos conflitos, de confusões, de discórdias. Então nós precisamos entender que os filhos também fazem parte desse compartilhar. E eu sei que é difícil para uma mãe ouvir o pai que não é pai, às vezes dar uma bronca, pôr de castigo. Então às vezes ela defende o filho, parece uma galinha que coloca o filho debaixo do braço.
Não fala assim com o menino! Ô filho, não liga não! Sabe o que você fez, mãe? Você acabou de tirar toda a autoridade. Por favor, você poderia conseguir uma toalha para mim, por favor? Já estou me derretendo aqui. Sabe, você acabou de tirar toda a autoridade daquele que deveria estar no lugar de pai. Por isso, o padrasto e a madrasta precisam, é lógico, aqui, por favor. Muito obrigado. O pai e a mãe natural precisam entender que o padrasto e a madrasta, eles passaram a ser pai e mãe dos enteados. Então, quando aquele que está no lugar de pai ou de mãe dá uma ordem, não é? Ainda que seja meia dura, o outro, o cônjuge, deve apoiar, deve confirmar. E se porventura você achou que foi muito duro ou muito rude, não diga isso na frente da criança, para que você não tire a autoridade do padrasto e da madrasta, mas chame um particular depois e diz: bem, acho que você foi muito duro, acho que você tem que pegar mais devagar, acho que não é por aí. Mas não faça isso na frente da criança. Sabe, queridos, Jesus é o nosso maior exemplo disso. Em Lucas capítulo 2 e o verso 51 diz que Jesus era submisso em tudo aos seus pais. Porém, não sei se você já percebeu, mas Maria era a mãe de Jesus, mas José não era o pai. José era padrasto de Jesus, mas a Bíblia diz que em tudo Jesus lhes era submisso. Queridos, no casamento não existe mais vida independente. Cada parceiro, ele tem direito de exigir do seu cônjuge a parte da aliança, ou seja, as promessas que ele fez no altar. E os votos, queridos, eles são muito sérios. Eclesiastes capítulo 5 e o verso 4 a 5 diz assim: que melhor é não votar do que votar e não cumprir. Mas um casamento, um lar feliz, aonde há amor, aonde há carinho, aonde há compreensão, companheirismo, só é possível, queridos, quando Deus faz parte dessa aliança. E mais, quando Deus vive ativamente na vida do casal. Sabe, quando ambos se submetem totalmente ao Senhor, totalmente. E é por isso que nós vemos muitos casais, sabe, casais de cristãos que têm problemas em seus casamentos, passam muitas dificuldades, acabam não se dando bem, não é? Às vezes a mulher acaba até entrando nesse ritmo das pessoas que não conhecem a Deus, dizendo assim: marido é bom dia de semana, não é? Porque fica o dia inteiro fora e só vem de noite. Agora, final de semana, esse homem o dia inteiro dentro de casa, terrível. Não, queridos, um casal cristão não é assim. Porém, apesar de tudo isso, muitos não se dão bem. Sabe por quê? Porque não se rendem à vontade de Deus. Deus, queridos, tem que ser a prioridade na vida do casal. Por isso, orem juntos, sabe, participem dos trabalhos da igreja juntos. Às vezes nós encontramos tempo para tantas coisas, né? Para aniversários, festas de casamento, temos tempo para os amigos, para o sorvete, e não encontramos tempo para Deus. Dê tempo para Deus. Busquem juntos a vontade de Deus para tudo. Sabem tudo que vocês vão fazer: comprar, vender, viajar, ir ou não ir. Para tudo Deus tem uma vontade. Por isso busquem a vontade do Senhor. Busquem qual é a perfeita direção do Senhor. Coloquem Deus em primeiro lugar. O seu relacionamento sem planta ou projeto. Para se construir um bom relacionamento, são precisos forma moral, são precisos limites, referências, valores, princípios, não é? E tudo isso você encontra dentro da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela foi feita para ser cumprida.
E Jesus diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, vindo as aflições, os ventos, as águas, os rios batendo contra ela, ela permanece firme, porque está na rocha. Porém, aqueles que ouvem os conselhos do Senhor e não os pratica, esse é como o homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Vindo as dificuldades, as aflições que sobrevêm sobre a vida de todos, essa casa cai, não resiste. E a Bíblia diz que grande é a sua ruína, porque construiu sobre a areia. Mas Deus está nos dando diretrizes, está nos mostrando caminhos. E se nós observarmos, se nós usarmos os limites, as referências, os valores de Deus para as nossas vidas, por certo, os nossos relacionamentos vão estar fortes e alicerçados. Bem, vamos estar falando acerca